Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, pela vida desse seu servo. Peço para que Tu estejas trabalhando nossas mentes, nossos corações, Senhor Deus Pai, tirando qualquer obstáculo, Senhor. Que a palavra possa alcançar nossos corações, que possa transformar nossas vidas, Senhor Deus Pai. Peço para que Tu esteja nos abençoando a vida do pastor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Como é bom a gente poder abençoar e ser abençoado, não? Que coisa maravilhosa nós vivemos essa dimensão do corpo de Cristo, de nós podermos abençoar e ser abençoados. Sou grato mesmo a Deus pela forma como Ele trabalha em nossas vidas e pela forma como Ele conduz e nos dirige, né? Peço que os irmãos estejam orando. Essa semana nós vamos a Curitiba fazer um curso sobre capacitação de discipuladores. Nós vamos na quinta e voltamos sábado depois que terminar o curso. Então peço que os irmãos estejam orando. Curitiba não é tão longe, a estrada a gente já conhece, mas aquela estrada, quem viaja para Curitiba sabe que de tempos em tempos ela fica meio problemática na serra. Então que Deus possa nos abençoar, a gente possa ir tranquilamente, né? Nós agradecemos a Deus. O Décio comentou, mas Deus foi muito bom, né? Quando começou a armar aquele tempo feio na sexta-feira, eu pensei assim: puxa Deus, tantos dias bonitos, e agora, justo na véspera do piquenique, essa coisa horrível que ficou, armando uma tempestade danada. Aqui no nosso bairro em especial não choveu tanto, mas vários lugares da cidade choveu muito. E às vezes a gente fica pensando: Deus, o que o Senhor tem, né? Mas nós sabemos que Deus tem o melhor para os seus filhos. Então, e foi o melhor mesmo. Foi um dia muito tranquilo, sem sol excessivo, um dia agradável, um dia muito gostoso, um momento de convívio, de se divertir. E nós agradecemos a Deus pelo cuidado dele, a oportunidade de conversar com pessoas, de estabelecer uma proximidade maior, coisa que não acontece aqui nos domingos, quando a gente se esbarra, né? Então eu louvo a Deus. Pode pôr, Márcio. Nós estamos encerrando nessa manhã a série que levou 3 mensagens sobre esse tema, os desafios de ser igreja. Esse nome parece assim muito rebuscado. Nós baseamos nesse texto de Efésios 4, 1 a 16, de Romanos 12, 4, 3 até o versículo 6. No primeiro estudo nós falamos do desafio da unidade. E o desafio da unidade não é que nós temos que prover unidade. Às vezes nós equivocadamente achamos que nós como igreja temos que produzir unidade, mas a palavra diz que nós temos que preservar a unidade, que a unidade já nos foi dada, que há um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Isso já existe. Nós não precisamos produzir isso. Nós não temos que sair brigando com as pessoas e dizer que é um batismo só e há um só Senhor. E não precisamos. Apesar de o corpo de Cristo ser tão diverso e ter expressões em forma de denominações as mais variadas e com ênfase as mais variadas possíveis, nós somos um só corpo, a unidade existe. E a nossa tarefa que o Senhor nos deu não é de produzir uma nova unidade. O Senhor disse para nós preservarmos a unidade. E para preservarmos a unidade, o texto bíblico nos falava de algumas atitudes, algumas coisas que nós temos que ter. E a primeira delas foi humildade. Humildade relacional, humildade de não achar que eu sei mais do que o outro, de que eu estou certo sempre. Humildade de poder colocar-se, ouvir o outro irmão, de aceitar o outro irmão.
Nós precisamos de mansidão, uma capacidade de ser longânimo, de poder entender que Deus controla todas as coisas e eu não preciso resolver a coisa com a minha força. Eu preciso de paciência, porque muitas vezes, queridos, as coisas extrapolam e nós perdemos a paciência. Eu não aceito tal coisa eu não admito. E por último, devemos suportar as debilidades uns dos outros. Sem essas atitudes, nós vamos romper com a unidade do corpo de Cristo. Nós vamos brigar pelos comos essas coisas que diz. Como é feito o batismo, como esse um só Senhor age, como o mesmo único Espírito trabalha na vida das pessoas, e aí nós nos dividimos. Depois falamos sobre o segundo desafio de ser igreja, que é o desafio da diversidade. Um corpo, muitos membros e funções diferentes. Uau! A ideia da gente é que se fosse tudo igual era mais fácil, mas aí não é corpo, meu irmão. Eu não fiz cursos na área de biológicas, nem na área de saúde, mas quem estuda anatomia vê os tanques lá com os negócios, né? Só de sentir aquele cheiro de formal mais perto que eu cheguei um dia que eu fui visitar a Liana na faculdade dela, ela tendo aula de anatomia, eu passei perto, eu passei mal só de sentir aquele cheiro. Nem olhei o que tinha dentro dos tanques. Mas aquilo lá não é corpo, é um monte de pedaço de corpo. Não é corpo. Não é corpo. Então, queridos, essa coisa de que somos um único corpo, mas somos muitos membros com funções diferentes, rapaz, isso dá dor de cabeça. Isso é complicado, porque aceitar o que é diferente é muito difícil. Mas também tolerar, se todo mundo fosse igual a mim, seria insuportável, porque de vez em quando eu não me suporto. De vez em quando eu estranho, eu fico chateado com as coisas que eu penso, falo. Ou você não se arrepende de ter falado uma coisa, ou você não se arrepende de ter feito alguma coisa. E para fazer o desafio da diversidade, alguns aspectos, nós precisamos pensar com equilíbrio acerca de nós mesmos. Nós não somos mais do que Deus diz que nós somos. Nós temos que ter moderação em relação a quem nós somos. Nós executamos uma função, e por mais que nós achemos que a nossa função é muito importante, ela não é mais importante do que qualquer outra função. Ontem o Décio estava falando, e eu entendi o espírito dele de querer reportar. Tantas pessoas trabalharam, nós vimos o piquenique acontecer, e o piquenique não teve um dono, todos cooperaram. Cada um fez uma parte, cada um trabalhou com alguma parte, todas as coisas funcionaram. Nenhuma parte é melhor que o outro. Eu falei brincando que ele e a Denise entenderam bem o que é liderar. Eles distribuem as tarefas e eles mesmos não aparecem. São bons líderes, dão condições de todo mundo funcionar perfeitamente. E eles não precisam estar no top da coisa. É liderança. Não existe função mais importante. Se bem que a mais importante foi quem assou a carne, né? E isso daí... E foi a Miyoko que fez aquele molho maravilhoso na batatinha dela. O dia que não tiver aquela batatinha no piquenique, não vai ter mais churrasco, né? Brincadeira. Mas nada é mais importante. Pense com moderação acerca de si mesmo. Entenda a dinâmica do corpo de Cristo. Diferentes funções executando, trabalhando em conjuntos sincronizados, precisando se apoiar mutuamente, precisando trabalhar juntos. E precisamos entender o uso correto dos dons. Os dons é para edificação do corpo. Não é para mim pensar assim, eu sou o cara. O dia que eu não for, esse negócio não funciona. Está vendo? Vamos ver só o que é bom para tosse. Eu não vou aparecer, o negócio não vai funcionar nada. O uso correto dos dons é quando nós entendemos que estamos edificando a vida de alguém, quando eu contribuo para o corpo ser mais estável, mais forte, quando eu sou capaz de levar a igreja a se tornar mais madura. Ninguém é mais importante.
Os dons não devem sobressair. O meu ministério não é o mais importante. Se não existir, não existe. Se o nosso ministério não funcionar, a igreja não funciona. Não existe isso. Na trajetória ministerial, já visitei muitas igrejas. Já visitei igrejas com ministérios de louvor fantasticamente bem treinados e capacitados, músicos quase profissionais. E já fui em igrejas em que as pessoas tocavam com violão desafinado e cantavam desafinado. Um louvor tão de Deus quanto o outro. Não é a qualidade, é quanto eu contribuo para edificar o corpo. O quanto as coisas levam. E nessa manhã nós queremos fechar com o terceiro desafio, que fecha essa ideia de unidade e diversidade, e agora é a mutualidade. Vamos usar os dois textos, Romanos 12, a segunda parte, a primeira parte do 6, e Efésios 4, 16, que nós vamos fazer a leitura agora. Eu vou ler o 5 inteiro, e o 6 inteiro também para facilitar. Eu vou estar lendo na Almeida século 21, Romanos 12, 5 e 6. E assim também nós, embora muitos, somos um só corpo, e individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons segundo a graça de Deus que nos foi dada. E Efésios 4,16, nele o corpo inteiro, nele Cristo, cabeça, nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si em amor. Deus nos abençoe através dessa palavra. Quais são os desafios da mutualidade de acordo com esses dois textos que Paulo coloca? São 4 desafios que vão nos ajudar a entender claramente como essa máquina chamada igreja deve funcionar. Em unidade e diversidade. É um corpo, diferentes membros com diferentes funções, mas ele precisa interagir, precisa haver mutualidade dentro dele. Não funciona sozinho. O primeiro desafio, nós precisamos ser membros uns dos outros. O capítulo 12, versículo 5, 6, a primeira parte de Romanos, ele diz, em especial um pedaço do versículo 5, ele diz que nós somos individualmente membros uns dos outros. Como que é isso aí? Individualmente membro um dos outros. Nós somos membros do corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Como que é isso? Como que eu sou membro um do outro? Nós somos membros do mesmo corpo. Eu fiquei lendo, orando, pesquisando, eu li trocentos comentários, eu queria que algum comentarista dissesse, isso aqui significa isso, mas eles dão uma ideia geral. Então, esse é o primeiro desafio da mutualidade. Que cada membro do corpo de Cristo entenda o que significa ser membro um do outro. O que é ser membro um do outro? Paulo está dizendo com isso que num corpo diferentes partes executam diferentes funções, mas cada parte é interdependente da outra. Eu tenho função diferente, eu faço coisa diferente. Eu não toco, eu não canto como esses irmãos, não tenho habilidade, eu não sou capaz. Tentei aprender, eu não consigo. No máximo eu tento não desafinar. No máximo. No máximo. Não passa disso. Eu não consigo. Comecei a aprender violão, algumas notas que não vai pestana até é razoável, mas a hora que tem que apertar a pestana, eu não consigo apertar a pestana. O meu dedo não aperta, as notas saem, sai xoxa, não sai direito. Eu não consigo, não adianta. Por isso, eu tenho o meu dom, individualmente eu tenho uma função, mas eu preciso das pessoas que sabem fazer isso. Eu não posso dizer que eu não preciso.
Eu sei pregar, precisa desse negócio não, tira daí. Tem pregador que diz assim, não precisa desse negócio, esse pessoal demora demais. Tira esse negócio e eu faço sozinho. Que equívocos, querido. Que erro. Ou tem gente que fala, não precisa de nada, nós fazemos tudo aqui. Que equívoco. Nós somos membros uns do outro, significa nós somos interdependentes, nós dependemos do outro e o outro depende de mim. Num corpo, nenhuma parte vive sozinho, isso é mutualidade. Ninguém pode caminhar sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros. O pé precisa da mão, a mão precisa do pé. Todas as partes precisam. Para mim fazer esse movimento aqui, existe uma série de comandos que estão acontecendo que eu não penso, mas existe. Alguém está comandando toda a estrutura que me faz movimentar, que me faz falar. É tão automático que eu não entendo o que é. Mas funciona. Não sei quantos já tiveram alguma contusão, por exemplo, de imobilizar. Mimi recentemente imobilizou o pé, né? E depois que tira o negócio que imobiliza? Eu tive meu joelho, eu rompi o ligamento, fiquei um período com o pé imobilizado. E depois eu não conseguia subir escada. O pé não sabia mais como fazer. Então ia um pé, daí eu tinha que levar outro pé, aí de novo levar outro pé. Ele não sabia que era para ir subindo o degrau, ele não sabia. Ele teve que fazer fisioterapia para aprender a andar de novo. Ele não sabia mais andar. Ele precisou do outro pé para poder suportar ele até que ele reaprendesse a andar de novo. O comando ia, eu dizia para o pé esquerdo, vai, sobe. Ele não ia. Eu tinha que pôr o direito, daí levar com muito esforço o esquerdo. Aí eu dizia para o esquerdo, vai agora. Ele não ia. Por mais força que eu fizesse, eu precisava apoiar no direito. Muleta eu não usei. Ninguém num corpo é independente. Nós precisamos um do outro. É como um time, é como uma equipe. Não existe parte melhor, todas as partes executam. Num time não tem como você dizer que não depende do outro. Assim, queridos, uma parte depende da outra. Por isso, na sequência ele fala, no versículo 6, dos diferentes dons. Porque uma parte é diferente do outro. E nessa sequência de Romanos 6, 12, 6, quando ele fala dos diferentes dons, é maneiras diferentes de tentar ajustar a mesma coisa. Diferentes maneiras de trabalhar pelo mesmo propósito. E não existe, o que administra é mais importante, ele tem que mandar. Não, o que exorta é mais importante. Não, é o que tem misericórdia que é mais importante. Não, é o que serve. Não, é o que contribui, meu irmão, senão não vai acontecer. Não é. Não tem, basta pegar o ponto de dinheiro em cima da mesa, se não tiver o resto, não acontece nada. O que serve? Vai ficar querendo barata tonta correndo um do lado para o outro. Se não tiver alguém para distribuir o serviço, não funciona. Mas se não tiver alguém para fazer, não adianta alguém ficar só mandando. Já ouviu aquela expressão, tem cacique demais e pouco índio, né? Não funciona. O segundo desafio, está indo agora para Efésios 4, é ser um corpo ajustado. A primeira parte do verso 16 nos diz que o segundo desafio da mutualidade é ser um corpo bem ajustado. O que é um corpo bem ajustado? O que é um corpo bem ajustado? Que funciona bem, é bem ajustado. Eu gosto de futebol, então sempre eu penso tudo em termos de futebol. O que é um time bem ajustado? É o que tem um time cheio de estrelas, que é tudo craque. Não, às vezes os caras contratam um monte de craque, põem lá e funciona nada. O que é um time bem ajustado? É quando cada parte sabe exatamente o que tem que fazer. Hora que um pega a bola, ele nem levanta a cabeça, ele sabe que o colega dele vai estar naquela posição, e ele joga naquela posição. Tem uma área vazia do campo, ele sabe que aquele centroavante vai correr para lá, e ele vai jogar por cima naquela área.
E o centroavante dele vai estar ali. Ele não está olhando, ele não combinou assim na hora, um olhou para o outro. Às vezes olha, às vezes o cara faz sinal. Mas num time bem ajustado, ele se movimenta e cada um sabe. Significa que cada um sabe qual a sua função no corpo, sabe o que é na igreja, o que tem que fazer. E isso significa um corpo bem ajustado. Você sabe qual a sua função na igreja? Você sabe o que você tem que fazer? Qual o seu papel? Eu sei, eu sou professor de ED, eu cuido do culto infantil, eu sou do louvor. Ótimo, todos nós sabemos. Estamos ajustando a capacidade que nós temos com aquilo que executamos. Será que 100% dos nossos membros sabem? Esse é um grande desafio, esse é o desafio da mutualidade. Como igreja, nós ajudarmos as pessoas a saberem o que elas precisam fazer. E mais do que isso, de acordo com o que nós estudamos na semana passada, o uso correto dos dons, é resultado do trabalho da liderança que capacita os santos para a obra do ministério. A palavra que está escrito ali que os dons foram dados para que capacite os membros, os santos, para realizar a obra do ministério. A palavra capacitar, ou em algumas versões aperfeiçoar, significa treinar, tornar apto para, desenvolver aptidões na pessoa. Essa é a responsabilidade de um líder. O líder não é aquele que faz tudo e executa bem. O dia que ele para, o negócio para. O bom líder é aquele que treina, executa, faz direitinho, mas ele está capacitando uma equipe, de modo que a hora que ele não tiver mais gás para fazer, alguém vai fazer. Ele tem possibilidade. E nós vivemos na dinâmica do corpo de Cristo, muitas vezes, uma situação que nós não temos isso. O indivíduo tem que fazer, a hora que ele fala assim, eu estou cansado de você dizer assim para ele assim, não tem ninguém, meu irmão, fica aí. Dá um jeito de arrumar um gás extra, porque não tem. No corpo de Cristo, nós precisamos de capacitar pessoas. Um corpo bem ajustado. Ser um corpo bem ajustado é ser um corpo onde cada pessoa sabe que executa uma função. Eu tenho usado alguns exemplos aqui. Nós tivemos um período de desajuste nessa área. Mas hoje, o pessoal do louvor chega, geralmente é o Kiefer domingo de manhã, cedinho ele já está aqui. Ele já tira os cabos, ele já liga a mesa, ele já conecta todas as coisas, ele põe os equipamentos. O pessoal do louvor chega cedo, às vezes quem lidera chega 8, antes das 8, coloca os equipamentos para fora, liga todas as coisas. O pessoal da mídia chega antes das 8, testa, liga o monitor, prepara todas as mídias, aliás, já são preparadas assim que os dirigentes escolhem os hinos e as letras dos cânticos. Os cânticos vão ser cantados, eles preparam. Se não tem na mídia, eles deixam na nuvem. Se não tem, eles entram na internet, acham a letra. Por isso o dirigente diz, eu vou cantar essa música de tal ministério, porque ele sabe qual vai ser a letra. Prepara os slides, se não tem, ele faz um slide novo. E quando você chega domingo de manhã, está aí. Teve um tempo que a gente saía correndo. Cara, será que você pode vir aqui? Fica aí na mesa um pouquinho pra gente. E aí, quantas vezes levantava alguém que estava tocando aqui e ia lá na mesa para mexer um botão. Por isso eles deixavam a mesa aqui. A mesa ficava aqui. Antes ela ficava lá atrás, depois passou a ficar aqui. Por quê? Porque o pessoal tinha que sair daqui e ir para a mesa. Nós não tínhamos. E é tão simples, né? E aí a gente reclamava. Por que o negócio aqui toda hora? Por que o som some? Está muito problema no louvor. É simples, porque não tinha alguém que cuidasse. É tão simples, não é? O Bruno dirige uma equipe, ele escala o pessoal aí, quem vai poder vir, quem não vai. Estão desenvolvendo, precisamos capacitar novas pessoas. Ele, como líder, não tem que só fazer, ele tem que capacitar. Então ele está começando a levantar pessoas que querem. O Claudião Fukumori está começando a elaborar um projeto para poder treinar novas pessoas para que possam operar a mesa e você ter uma equipe maior. Esse é um corpo bem ajustado. Nós estamos com uma dificuldade, uma quantidade pequena de instrumentistas para o louvor.
Então, se você toca e por favor, nos procure, precisamos de mais gente. Mas não nasce da noite para o dia. Eu quero, só que eu não sei nem tocar nada. Então, meu irmão, você precisa ir estudar, procurar um professor, e daqui 1 ano, quem sabe, você vai começar a pensar, a aprender prática de banda, tal. Não nasce da noite para o dia. Então, você tem um processo de ajustamento, ou a coisa vai chegar uma hora que vai entrar em colapso. Aí nós vamos desaposentar algumas pessoas, né? A gente que já não tocar mais no louvor, nós temos que desaposentar. Isso acontece nas empresas, quando não tem mão de obra treinada, eles vão lá e o cara aposentou, eles convidam para trabalhar de novo, eles desaposentam o cara. Nós vemos isso aqui no louvor, né, Gilson? Ó, Gilson, você não está mais, mas a coisa é a seguinte, meu irmão, nós precisamos de você agora. Volta a tocar. Aí, ó, César, você parou de tocar bateria, nós precisamos de você aí. Ó, eu nem sempre posso estar, mas vamos lá. Quando você está, você pode tocar. E outros que nós estamos conversando, porque são pessoas que já tocaram e sabem tocar. Corpo bem ajustado. Nós precisamos disso. Senão, em algum momento, entra em colapso a coisa. Se a gente congela a imagem de algum departamento, algum ministério, as coisas podem estar funcionando muito bem. Mas se nós não tivermos um processo de ajuste, daqui a um tempo nós podemos descongelar aquela imagem, a coisa está toda desconcertada. Porque nós não continuamos. Isso é o desafio da mutualidade também. E o terceiro desafio da mutualidade, precisamos ser um corpo ligado, ou algumas versões diz, consolidado pelo auxílio de todos. A segunda parte do versículo 16 fala isso. E o terceiro, então, o desafio da mutualidade, ser um corpo ligado pelo auxílio de todas as juntas, ou na versão Almeida Revista Atualizada, consolidada. Isso aqui é muito interessante. É um corpo que é consolidado ou ligado pelo auxílio de todas as juntas. O que ele quer dizer com isso? Significa que está bem firmado. E essa firmeza vem pelo auxílio de toda a junta, isso é, dos irmãos que estão ao nosso lado. Tem a ver com relacionamento e apoio de um para com o outro. O corpo só vai ficar consolidado, firmado, não ajustado no sentido que era anterior, mas ter firmeza, na medida que pessoas ajudam pessoas. E aqui entra o conceito que nós estamos trabalhando como um dos pilares da nossa igreja, que é o discipulado. Esse é o conceito de discipulado. Irmãos mais maduros que ajudam irmãos mais novos a caminharem, se consolidarem na fé e multiplicarem esse cuidado com os outros. O conceito que estamos estabelecendo para discipulado não é só você ajudar alguém a ficar firme e acabou a sua tarefa. Não, você ajuda alguém a ficar firme e ajuda essa pessoa a ser capacitado para ajudar o outro, que vai ajudar alguém a afirmar na fé e vai capacitar essa pessoa para ajudar o outro, que vai capacitar, e esse é o ciclo. No livro que está sendo estudado, que eu acho que ainda tem aí na livraria, que fala sobre discipulado, ele fala sobre a diferença. Para quem entende de matemática, a famosa progressão aritmética e a progressão geométrica, né? Ele faz um exemplo, se ele evangelizasse uma pessoa por dia, ele evangelizaria 365 por ano. E ele faz uma progressão aritmética, ele chegaria ao final de um determinado número de anos com não sei quantas mil pessoas. Mas se ele for na progressão geométrica por ano, ele treinar alguém que treina outra pessoa, no primeiro ano ele treina um, no segundo eles serão 2 treinando, no outro serão 4, no outro serão 8, e aí vai indo, 16, e aí vai embora. E a hora que chega lá embaixo, meu irmão, o número é tremendamente maior. Esse é o conceito. O corpo, para poder funcionar, estar ligado, consolidado, ele precisa do auxílio de todos. Eu preciso estar ajudando alguém, que depois vai ajudar alguém, que depois de ser consolidado vai ajudar alguém. Se não existe isso, nós vamos viver do acaso. Pessoas que têm mais sede e vontade vão aprender do que somente as doses homeopáticas nos cultos dominicais. Se você vê em todas as reuniões coletivas da igreja, você vai ter um culto de oração na quinta-feira, você vai ter um culto domingo de manhã, uma escola bíblica na sequência, e um culto domingo à noite. Você vai ter 4 doses.
Mas se você tiver um processo discipulado, você vai se aprofundar na palavra. Você vai ter uma orientação mais personalizada de como você pode se desenvolver. Uma parte ajudando a outra. Por isso é pelo auxílio de todos. Todo o corpo engajado em auxiliar outra parte. Ninguém vai se desenvolver sozinho. Ninguém vai fazer. Isso dá trabalho. Ele comentou lá no livro, ele comenta uma coisa interessante. Ele imagina o seguinte, ele fala dos filhos dele, ele teve os filhos dele, e ele diz assim, num belo dia eu estou cansado e eu chego para o meu filho e falo assim, olha, o filho está lá no bercinho, e você chega para o filho e fala, filho, tem leite na geladeira, eu deixei várias mamadeiras prontas, está lá na geladeira, e eu e mamãe estamos cansados, nós vamos dar um rolê por aí, nós vamos fazer uma viagemzinha. E na hora que você sentir fome, está cheio de mamadeira na geladeira. Bingo na hora que ele voltar, não é verdade? No começo dá uma trabalheira, tem que acordar de madrugada, mamada de 2 em 2 horas, olheira lá, mas depois você esquece, né? Vai dar um trabalho, mas você vai ajudando a crescer, e a pessoa se torna madura e multiplica. É esse processo, ninguém amadurece do nada. Se você gosta de árvores frutíferas, por mais você vai todo dia ficando dando uma olhada, não adianta. Você pode até fazer alguma coisa. Nas granjas, para as galinhas botarem mais ovos, eles deixam a luz acesa o tempo todo. Galinha de granja não sabe o que é dia, o que é noite. Para ela todo dia é dia. Então ela bota 2 vezes por dia. Ela fica botando, porque a luz fica acesa na granja. Eles não deixam, de dia lógico não acende. Mas de noite, para a bichinha não saber que é hora dela ir dormir, então eles deixam a luz acesa de novo. Então ela continua comendo e vai botando ovo. Por isso, o prazo de vida da galinha de granja é curto. Por isso o pessoal fala brincando, eu não sei se aqui tem essa história, mas lá no interior, lá na roça, nós falava, né? Quando você compra uma carne de galinha, uma carne de frango meio dura, você diz, isso aqui é galinha, né? Porque ela viveu ali, comeu mais tempo e tal, e não é que foi só preparada para o abate. Não tem jeito, queridos, ninguém amadurece sozinho. Mesmo que você queira deixar 24 horas com luz acesa, não vai amadurecer. O quarto desafio e último, ser um corpo onde todas as partes cooperam para o crescimento. Olha que coisa interessante. O que leva uma igreja a crescer? O bom trabalho de alguns líderes? A resposta é não. Ter uma pessoa carismática, um evangelista muito bom? A resposta é não. O que leva um corpo a crescer? Quando todas as partes cooperam para o crescimento. Aí de verdade a igreja se desenvolve e cresce. O quarto desafio é ser esse corpo onde todas as partes cooperam para o crescimento. Paulo diz, segundo a correta atuação de cada parte, segundo Almeida século 21, ou na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha que coisa interessante, Deus deu ao corpo de Cristo, Ele estabeleceu um processo onde nós precisamos aprender a interdepender um do outro. Temos um dom, uma função, mas eu dependo da função do outro. Precisamos ser um corpo ajustado, onde cada um sabe o que tem que fazer. Precisamos ser um corpo consolidado, onde a fé está firmada, onde alguém me ajudou a caminhar e me tornar mais maduro. E agora, quando esse time está funcionando direitinho, ele vai funcionar. Quando, quem gosta de futebol de novo, quando o time da Holanda, num período, nos anos 70, perto de 74 para lá, apareceu um super time da Holanda, como que se chamava aquilo lá? Carrossel? Por que chamava carrossel holandês? Por que se chamava carrossel holandês? Porque os caras já sabiam onde todo mundo ia estar. A bola ia pá. Eles pegavam a bola, era quase do tipo assim, agora nós vamos fazer um gol. Pum, pum, pum. Como funciona o time do Barcelona? Que continua, falaram que ia morrer, mas ressurgiu, né? Engoliram os franceses. Como que eles chamam? Como é que eles falam o estilo de jogo dele? É o tic-tac, o tic-tac, né, que eles falam. Funcionar tic-tac, o que é?
É barulho de relógio. Quando a gente quer falar em pontualidade, o que a gente fala? É um relógio suíço, né? Tic, tic, bate certinho, tudo direitinho. Funciona. 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 Essa é a ideia que Paulo está dando para nós. Significa que o corpo cresce quando todas as partes atuam de forma correta. Isso mostra que a boa liderança é aquela que equipa, capacita os membros do corpo, e esses, cooperando em mutualidade, faz com que haja crescimento. A boa liderança não é aquela que realiza bons eventos, não é aquela que conduz seu ministério, não é aquela que é pau para toda obra e faz tudo, não é uns caras que realizam. Depois que esse time sai de campo, acabou, morreu. Morreu. Não tem estrutura. O bom time é aquele que você está trabalhando, as coisas estão funcionando redondo, e o dia que esses caras foram diminuindo de velocidade, eles vão diminuindo de velocidade, e outro time já está vindo atrás, funcionando com a mesma velocidade. E você fala, uau, mudou a liderança daquele ministério, mas eles continuam funcionando legal, não tem interrupção, o corpo continua, vai desenvolvendo, novos líderes vão surgindo, novos ministérios vão sendo abertos, novas pessoas vão se engajando, e a igreja vai funcionando. Isso é o desafio da mutualidade. Se você é um líder, eu estou pensando agora como pastor, e eu já vi muitas situações dessas, eu já vivi muitas situações dessas, em que nós organizamos uma mega estrutura, funciona lindamente. Depois que você sai, alguns anos depois, você visita e fala assim, ué, cadê aquelas coisas que eu deixei tudo arrumado aqui? E a resposta é claro, você não estava mais aí para fazer tudo. Então eu não fui tão bom assim. Eu não capacitei ninguém para continuar fazendo. O líder com quem a Beth trabalhou, ele diz assim, que nós temos que preparar pessoas para fazer o que nós fazemos. Senão o que a gente faz só dura enquanto a gente dura. Se ninguém faz depois que eu não duro mais, então o impacto do que eu faço só tem naquele período. Mas se eu capacito outro para fazer o impacto do que eu faço, ele continua de geração em geração de lideranças. Essa é a diferença básica. Concluindo, queridos, qual é o desafio da mutualidade? Mutualidade é claro, vamos nos apoiar mutuamente e tal. Mas qual é, de acordo com o que nós vimos? Consiste em vivermos num relacionamento de interdependência, onde cada parte exerce no corpo sua função e é consolidado pela ajuda de irmãos mais maduros, e dessa forma todos cooperam para o crescimento do corpo. Isso é mutualidade. Agora, há uma coisa muito interessante. Quem gosta de mecânica, o que precisa pôr numa engrenagem para ela funcionar permanentemente bem? Oi? Graxa, óleo, lubrificante. Se você não põe óleo no motor do teu carro, o que acontece? Funde, né? Ou seja, as peças vão se desgastar. De tempo em tempo nós temos que levar a coisa para engraxar. Nós precisamos lubrificar. E o desfecho é que tudo precisa de um lubrificante, de uma graxa. É o amor. Paulo termina dizendo que todas as partes cooperam e efetuam o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. No amor. Outra versão diz, edifica-se a si mesmo em amor. Se não houver amor, você pode ter a estrutura mais bem montada. Eu gosto de pensar em estrutura, esquemas, eu gosto muito. Eu gosto de pensar nessas coisas. Então eu gosto de estudar
quando funciona, quando eu encontro algum líder de alguma organização, de alguma igreja, eu gosto de estudar, eu gosto de ver como funcionam as empresas que trabalham em marketing de rede, como funciona hoje um negócio que está no como que é o Hotmart. Eu gosto de estudar essas estratégias, eu gosto de ver como igrejas que estão crescendo, como elas se estabelecem. Eu gosto de sentar com colegas e ver o que vocês estão fazendo, como é isso, e o meu pensamento, ele quer compartilhar como as coisas estão maravilhosas. Eu quero saber como funciona, porque eu estou pensando nisso. Mas, queridos, reproduzir engrenagens, eu já descobri que não funciona. Modelagem de igreja é coisa que americano ensinou para o mundo, mas que para brasileiro não funciona. Por quê? Porque brasileiro é essencialmente relacional. E se os relacionamentos não funcionam, você pode ter um plano perfeito. Não funciona. Talvez na Alemanha você monta um time de craques e o técnico chega assim que vai funcionar e funciona. No Brasil a máquina emperra, porque o cara quer mais medalha que o outro. O cara quer diferenciado, atendimento diferenciado. Várias seleções do mundo que não vingam em Copa do Mundo, como algumas já aconteceram e algumas que vocês vão se surpreender, não vou ficar falando aqui, mas é por causa disso. Pessoas que conhecem os bastidores falam, sabe aquele jogador que é considerado o craque do time? Sabe que ele não jogou nada? É que ninguém deu bola para ele. Por que ninguém passou a bola para ele? Porque ele quis uma suíte separado, ele quis uma alimentação diferenciada, ele quis um serviço de quarto especial, porque ele era o cara. E aí, se é o cara, então vamos ver se é o cara. A bola não chega no pé dele, ninguém passa para ele, ele é nada. E não funciona se não tiver amor. Essa é a essência. E o que boicota o amor dentro do corpo de Cristo? Rusgas nos relacionamentos, mágoas e ressentimentos. No exercício da dinâmica da mutualidade, nós podemos, individualmente mesmo dos outros, nós dependemos um dos outros, mas nós podemos nos machucar. Nós podemos nos machucar. Estava comentando com a Sheila, posso falar de público, comentei, sobre o irmão dela. Ele foi lá para assar a carne. E o Nelson comandou ele. O Nelson diz, olha, essa carne vai ser primeiro, você espeta essa carne assim. Quem gosta de fazer churrasco, não é assim? Eu sou churrasqueiro, eu faço do meu. Se chega um outro cara, o que você faz? Ele já começa a botar banca, eu pelo menos faço assim. Eu vou passear. Não, tu faz, cara. Porque não tem regra. Mas o André, ele ficou ali, o Nelson disse, agora você espeta esse aqui primeiro, e assim, coladinho no outro, seria como o Nelson chama a asinha lá. E ele botou, primeiro esse aqui. Depois agora, ele dizia, agora vai o que, Nelson? Isso aqui. E agora vai o quê? O Edson também estava lá no time, estava fazendo junto, né? Sim, senhor. Nelson, o que é agora? Interessante, né? Amor, capacidade de ajudar. Eu estou aqui para servir, não estou aqui para ser o dono desse fogareiro aqui. Se não tiver amor, queridos, e dizem que esse é o teste da liderança, quando você é capaz de se sujeitar a outro líder. Líder que não se sujeita a outro líder, ele não serve para liderar. Líder que não se sujeita a um líder que talvez seja menos eficiente que ele, não serve para liderar. E no nosso meio, se não tiver amor, não funciona. Eu queria terminar essa série de mensagens sobre o desafio de ser igreja. Eu queria trazer uma palavra agora mais pastoral. No meio do corpo de Cristo, a gente é ferido e fere. Às vezes a gente é que nem porco espinho que eu contei outro dia. A gente tem muito espinho. E se eu tenho espinho e vou abraçar o outro, o que eu vou fazer? Eu vou espetar ele, ele vai me espetar. Mas se estiver no frio e a gente não se abraçar, a gente vai passar frio
E nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, se você de alguma forma, na dinâmica do corpo de Cristo, feriu ou foi ferido, o convite do Senhor é para que você possa, em amor, perdoar e pedir perdão. Porque o corpo precisa funcionar nessa dinâmica de unidade, diversidade e mutualidade. Senão, queridos, nós não vamos ser igreja. Nós vamos ser rascunho de igreja. Nós vamos ser um time vibrante num período. E no período seguinte nós podemos fracassar. E nós queremos ser igreja de Jesus, de presente e de futuro. Amém? Vamos orar? Deixa o Espírito Santo sondar o seu coração agora. Será que há alguma mágoa aí no seu coração? Será que há algum espinho que está te espetando, que te incomoda? Uma brincadeira, uma palavra, uma desconsideração por aquilo que você faz? Qualquer que seja a situação. Isso é muito comum. Nós podemos fazer sem mesmo perceber. Mas o Senhor nos convida a vivermos em amor, senão a dinâmica do corpo não funciona. Então, se há alguma coisa que o Senhor está te trazendo agora, eu te desafio, te encorajo a você fazer um propósito no teu coração de perdoar ou de pedir perdão. E se há algo que você tem que restaurar, procurando as pessoas, estabelecendo contato, eu te encorajo a fazer isso. Senhor, abençoa a nossa igreja, que nós possamos encarar esse desafio de ser igreja, tão tremendo. Unidade, diversidade, mutualidade, são 3 desafios tremendos. Mas que coisa maravilhosa, quando a igreja pode funcionar dessa maneira. Quando cada parte executa a sua função e contribui para o crescimento, independente da função que exerce. Quando todo mundo pode sentir que a coisa é boa, que a igreja é nossa, que nós somos um corpo, que nós somos verdadeiramente família, que nós abençoamos e somos abençoados. Por isso, Deus, se há algum espinho que a gente acaba espetando no outro, ajuda-nos a pedir perdão. Se fomos espetados por algum espinho, ajuda-nos a perdoar. Nós pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Ao cinema.